quem disser que isso não é verdade, rapaz, tu estás a negar o teu Deus. Olha, meu irmão, erga as tuas mãos aos céus, agradece a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na tua vida, até hoje, desde o dia que tu o conheceste, porque, pelo amor dEle, nós estamos aqui, pela misericórdia dEle. Pai, obrigado, Senhor, pela minha vida, pelo meu ministério, pela minha casa. Vá agradecendo aí, meu irmão, pela sua vida. Oh, papai, obrigado, Senhor. Nós estamos hoje aqui para cumprir os feitos do Senhor nesta terra, Pai. Oh, Pai, Tu és o Deus restaurador. Tu és o Deus de amor. O Deus que nos deu a liberdade de nós podermos fazer o que quisermos. Porque Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus que não entra, Ele bate à porta para entrar. Só a delicadeza desse Deus, meu Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, meu irmão, vamos cantar mais um pouco essa música. Que trabalha em meu favor, milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não ver. Tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Eu creio que durante o louvor de hoje, alguém, seja aí na internet, seja aqui, foi curado. Se você teve fé, gerou fé dentro de si, você foi curado e curada. Creia nisso, creia nisso. Oh, Pai, apenas com um abraço, o tocar em alguém que você crê, que tem fé dentro dela, e a tua fé cura-te. Creia nisso, em nome de Jesus. Obrigado, meus irmãos. Que louvor maravilhoso hoje. Fluiu, fluiu. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Aleluia, meus irmãos. Ó Deus e Pai, Senhor. Obrigado, Senhor, por estar aqui e trazer a Tua palavra, Senhor. O Senhor vai usar a minha voz, que não seja eu a falar, o meu eu, mas seja o Teu eu, Pai. Eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom dia, igreja. A graça e a paz do Senhor. Amém? Ora bem, nosso louvor hoje veio em caminho da ministração que eu vou falar. Eu vou falar sobre fé. Tudo o que foi dito aqui é fé. Amém? Ora, em Hebreus, o capítulo 11 e o versículo 6, que é na galeria da fé que nós vamos começar, não teria que ser noutro lugar, claro. Deus é bom em todo o tempo. Aleluia! Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Amém? A fé foi estabelecida por Deus para que o homem lhe obedeça, mas também receba bênçãos do Senhor. Amém? Porque quando Ele estabeleceu a fé, foi para que nós tivéssemos obediência a Ele, para que nós pudéssemos receber dEle, mas também dar a Ele. Porque a fé é gerada através daquilo
que nós falamos, do que nós dizemos, porque essa fé que é feita pela nossa boca, dita, aliás, pela nossa boca, ela é para gerar algo que já existe e que vem para o mundo natural. E essa fé, quando eu digo eu creio que eu vou ter um carro tal, então nós vamos crendo no mundo espiritual e vamos agradecendo a Deus e Ele vai se manifestar no mundo natural. Ou seja, nós lançamos a rede no mundo espiritual e puxamos e vamos puxando. Enquanto estamos a agradecer, nós estamos a puxar a rede para o mundo natural. Amém? A passagem da Bíblia em que Pedro, durante a noite, e os seus trabalhadores, durante a noite pescaram e não apanharam um único peixe. E de manhã, Jesus apareceu e disse assim: lança a rede do lado direito. E o Pedro olhou assim e disse: mas este gajo vem brincar comigo. Os pescadores lançam a rede do lado esquerdo. Jesus disse: lança do lado direito. E Pedro disse: sobre a tua palavra lançarei. Mas um homem com tanta experiência na pesca, disse assim: este homem veio para aqui brincar comigo. Deve ter sido engraçado. Lançaram a rede no mar, Jesus numa ponta do barco e Pedro na outra, a olharem um para o outro, de certeza. Jesus a ver os pensamentos de Pedro. E Pedro dizia assim: trabalhei tanto de noite, não pesquei nada e agora vou estar aqui a satisfazer. Mas pronto, vamos lá ver. Quando chegou a hora, como pescador, o Pedro disse a eles: vamos começar a puxar. Pedro começou a puxar devagarinho, e de repente sentiu algo, disse: Tiago, vem. E começou a vir. E veio o outro. E começaram a puxar. E aí veio a pesca maravilhosa. Porque foi pela palavra que Deus falou: deita a rede ao mar. E veio aquela magnífica pesca poderosa, que tiveram ser 2 barcos ou mais para puxar a rede e levantá-la. Então, porque Pedro nunca tinha pescado na sua vida dessa maneira. Porquê? Porque Jesus gerou fé. Jesus falou: lança. Então, tudo o que existe hoje no mundo espiritual, que já está consumado, nós temos o trabalho de fazer o seguinte, dizer: haja isso, haja aquilo. E é apenas depois lançamos a rede e começamos a trazer do mundo espiritual para o mundo natural. Aleluia! Ora bem, vamos na Bíblia, são 4 vezes dita, uma no Velho Testamento e 3 no Novo Testamento: o justo viverá pela sua fé. E nós vamos em Abacuque 2:4. Hoje vamos mexer um bocadinho na Bíblia, meus irmãos. E temos que mexer, porque ele é o nosso manual, que nos ensina tudo o que existe. Aleluia! E diz assim: o ímpio está envaidecido dos seus desejos. Os seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade, ou seja, pela sua fé. Se nós formos no Novo Testamento, em Romanos, capítulo 1, versículo 17, diz-nos o seguinte: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, mais uma vez: o justo viverá pela fé. Temos outros 2 em Gálatas e Hebreus, mas não vamos lá porque vai dizer o mesmo. Nós temos que viver pela nossa fé. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador e dono da nossa vida, e também nosso irmão mais velho, você recebe uma medida de fé, porque essa medida de fé é dada a todos nós por igual. Deus não faz exceção de pessoas. É por igual que a medida nos é entregue. Só que cabe a cada um de nós desenvolver a sua fé. Uns conseguem desenvolvê-la mais rápido,
outros mais lento e outros mantêm-se naquele nível de fé que ganharam de Deus. Mas todos vão ser beneficiados pela fé. Como? Mediante a sua fé, mediante aquilo que gerarem no mundo espiritual, da maneira em que gerarem. Deus está pronto e está disponível para nos dar tudo. Aliás, Ele já tem tudo pronto cá. Nós apenas temos que transformar no mundo material. O que é material? Porque há coisas que são espirituais que nós vamos gerar pela fé. Mas eu creio, e o que nós todos queremos, é que para isso tudo acontecer, nós em primeiro lugar temos que buscar as coisas do alto, do Altíssimo, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, essas coisas que vão ser acrescentadas é o que você vai gerar por fé, para si, no mundo material. Porque no mundo espiritual temos cura, temos paz, saúde, alegria, mas também temos uma coisa. Muitas vezes estamos aqui sentados e nós não imaginamos a guerra que existe no mundo espiritual a ser defendido por cada um de nós. Nós temos anjos disponíveis para cuidar de nós. Amém? Esses anjos que estão ao nosso dispor são os chamados anjos ministradores. Esses anjos também trabalham em nosso favor. Nós podemos dar ordem a eles para que eles trabalhem para nós, gerando aquilo que nós queremos em fé, para que aconteça na nossa vida. Amém? Aleluia! Nós somos salvos pela fé. A fé chega ao homem através da fé. A salvação chega ao homem através da fé. A fé é oferecida gratuitamente por Deus. Nós não pagamos nada para termos fé, termos aquilo que Deus tem para nos dar. Mas estamos hoje falando de fé, então é isso. Nós não pagamos nada para recebermos a fé. Se nós formos em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, pelo meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus que nos está dando a fé para nós, para que possamos ser salvos. Para isso, nós temos que manter um certo nível de fidelidade para com Deus. Ou seja, nós temos que ter uma comunhão diariamente, constantemente com o nosso Deus. Porque Ele é o nosso melhor amigo. Jesus é o nosso melhor amigo. É o nosso advogado. É o nosso conselheiro também. Mas através do Espírito Santo que habita em nós, que Ele também representa Deus, é a Santíssima, faz parte da Santíssima Trindade. Ora bem, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, Deus quando nos dá fé, nós também temos que agradar ao nosso Deus. Porque senão não vamos ser favorecidos com aquilo que Deus tem para nós. Deus quer o melhor para nós. Deus não é contra nós sermos ricos financeiramente, mas Ele prefere que nós sejamos ricos espiritualmente em primeiro lugar. Ou seja, que nós juntemos tesouros no céu. Na terra podemos juntar, mas a traça e a ferrugem vão acabar com tudo. E lá nós vamos ter uma vida eterna. Nós estamos aqui de passagem neste lugar. Porquê? Para prepararmos as nossas economias para o futuro. Você está preparando as suas economias no mundo espiritual. Ou seja, porque no dia que nós nos formos sentar diante dele, e eu passar pelo fogo, tudo aquilo que nós conseguimos angariar lá em cima, no banco do céu, é bom que não queime, que não seja palha, que não seja madeira, que não seja estanho, porque o estanho derrete, e alumínio, seja de ferro para cima, porque aí aguenta mais tempo o ferro para ser forjado, e aí não pode ser que passe e não derreta. Bronze, tudo
o que seja pedras preciosas. Mas você imagina o seguinte, eu vou um bocadinho lá acima. Nós vamos ter ruas com calçada, paralelepípedos de ouro branco. Imaginem vocês. Nós lá em cima não vamos ver as paredes das casas nossas com pedras preciosas, rubis, diamantes, safiras. Rapaz, imaginem um monte de topázios. Todo o tipo de pedra que existe aqui também existe lá em cima, na Nova Jerusalém. E nós vamos estar todos ali. De manhã vamos acordar e vamos dizer assim, eita pai, vai ser tão bom, hein? Mas enquanto estivermos aqui, voltando à terra, vamos ter que continuar a trabalhar, gerando fé, gerando as nossas economias no céu. Amém? Aleluia! Deus é bom. Oh, papai, o Senhor é bom em todo o tempo. Ora, irmãos, vamos em Romanos 4:17. Oh, papai, diga assim, eu sou um ímã de dinheiro. Diga isso e começa a dizer na sua casa de manhã, quando você orar, quando estiver orando, diga isso, eu sou um ímã de dinheiro. Você começa a declarar dinheiro vindo nas suas contas, todas as moedas que são conversíveis nas suas contas bancárias. Amém? Começa a declarar isso porque vai vir. Pode durar uma semana, pode durar um mês, pode durar 2 meses, mas vai vir. Porque a tua fé faça com que vá acontecer. Creia nisso, porque o nosso Deus quer o melhor para os seus filhos. E se muitas coisas ainda não avançaram mais na terra, para pior, é por causa de nós que estamos aqui na terra ainda. Creia nisso, porque o poder da fé que nós gerarmos, não só para pedirmos coisas do alto, mas para dizermos, não pode acontecer agora até à vinda de Jesus, porque nós temos que gerar mais filhos para Jesus. Fé para gerar mais filhos para Jesus. Amém? Não é só dinheiro, não é só o bom-estar, não é só a nossa saúde, não é as nossas curas, não é nada disso. Em primeiro lugar, eu creio que Deus neste momento quer que a gente gere pela fé filhos. Você pode gerar filhos para Deus através de abençoar missionários, de abençoar obras do Senhor noutros países. Você pode orar que vai gerar pessoas. Porque nós hoje estamos aqui, alguém orou para que nós estivéssemos aqui. Amém? Nós estamos aqui hoje porque alguém pôs os joelhos no chão, orou de pé, como foi, não interessa, na cama deitado, mas Ele gerou-nos aqui. Então nós temos essa obrigação de gerarmos outras pessoas para Deus. Amém? É o nosso dever. Nós temos que deixar de andar com picuinhas. Nós temos que andar todos como irmãos em Cristo Jesus, gerando fé, gerando vidas para o Senhor, porque cada vida que tu geras, tu recebes um galardão no céu. Amém? E esse galardão é melhor do que outro qualquer. Cada vida que a gente conseguir salvar, nós vamos ter uma mega promoção lá em cima. Amém? Creia nisso, porque o Deus que nós servimos, Ele quer o melhor para nós. Mas quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, recebemos a medida de fé, a primeira coisa que Ele nos dá, além de nos salvar por o nosso nome do livro da vida, é um ministério chamado reconciliação. Esse ministério também é gerado por fé. Nós temos que gerar fé no mundo espiritual. Amém? Nós temos que criar, buscar filhos para o Senhor. É o nosso dever como cristãos, como filhos do Senhor. Aleluia! Deus é bom em todo o tempo. Uma coisa, meus irmãos, todos nós sabemos que minimamente o início da Bíblia nós sabemos, que conhecemos. Deus gerou o mundo pela sua palavra. Foi fé que aconteceu. A fé sempre acompanhou Deus e sempre acompanhou, mesmo no tempo da lei, a fé também acompanhou pessoas. Embora eles não soubessem. Temos o exemplo de Davi. Vocês acham que Davi matou Golias como? Vamos em 1 Samuel 17:44. Aleluia, Deus é bom.
Oh, papai. Oh, maravilhoso Deus. Ai, Senhor. E diz aqui, e disse, vem aqui e darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Ou seja, Davi estava dizendo, declarando, gerando fé e dizendo ao ímpio, Golias, que estava afrontando o povo de Deus. Davi foi, os outros ninguém teve fé, mas Deus já tinha treinado o Davi com o leão e com o urso, com os lobos, porque os pastores que pastam as ovelhas e as cabras têm muitas... Aqui até em Portugal acontece isso, aqui é lobos, mas ele enfrentou o leão, enfrentou o urso, enfrentou os lobos, e na hora, porquê? Deus treinou Davi, porque aquela hora iria acontecer. Deus sabia que ia acontecer. E Davi, quando foi com fé toda que ele tinha dentro dele. Vamos analisar uma coisa. Uma funda, que é um bocado de couro com 2 fios. Ele tirou uma pedra, apenas com uma pedra, ele só pegou naquela funda e mandou assim. E quando mandou, bateu aqui na fonte, estourou com Golias. Porquê? Porque isso foi gerado no mundo espiritual, foi gerado com fé, com a palavra que ele tinha falado antes. Davi partiu para cima do gigante, o gigante se sentiu afrontado com isso. Mas Davi sabia quem estava por trás dele, que era o Senhor dos exércitos. Davi não tinha espada, não tinha nada, depois de ele estar caído, tirou-lhe, desembainhou a espada do próprio Golias e cortou-lhe a cabeça fora. Ou seja, Davi declarou que ele ia ser dado aos abutres e aos animais da terra, e foi. Ele fez, ele executou. Amém? Então, se naquele tempo as pessoas já falavam fé, porque é que nós hoje que temos algo dentro de nós que se chama Espírito Santo, que habita em nós, mesmo quando nós fazemos algo errado, ele não sai, ele fica guardadinho num canto, à espera da oportunidade. Diz assim, amigo, voltaste para mim outra vez. Amém? É isso que Deus quer, que nós, que temos algo que habita em nós, estejamos sempre fiéis a Ele, mas nunca esquecendo a palavra da fé. Então, Abraão, que pela fé gerou um filho, na velhice dele e de Sara. Imagina uma pessoa de 90 anos olhar para ele próprio e dizer, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? E Sara também devia estar lá assim, Senhor, já estou meio aplancada para aqui. E isto cá dentro já está meio descontrolado. O que é que vai acontecer? E pela fé, eu creio que Abraão foi dizendo, vou gerar. E gerou. Depois, Deus disse-lhe assim, dá-me o teu filho. E Abraão, crendo no Deus que lhe tinha dado um filho com aquela idade, ele creu, eu vou levar para o sacrifício Isaac. Mas eu sei que se eu matar Isaac, ele vai ressuscitar, porque ele é uma promessa. Mas Deus só queria testar a fé de Abraão mais uma vez. E o que é que aconteceu? O cordeiro estava lá entre as silvas para se fazer o sacrifício que se fazia naquele tempo. Então, a fé sempre existiu. Se o próprio Deus mandou construir o mundo em 6 dias, e ele foi dizer, Deus podia ter feito assim, tal, e aparecia tudo. Ele começou dizendo assim, haja luz, haja montanhas, haja água, haja animais. E depois, o que é que ele fez? Deus fez respiração de boca a boca, sabiam? Como? Ele com barro fez Adão, ajoelhou-se e boca a boca deu o fogo da vida. Vocês estão-se a rir, mas ele fez o boca a boca.
Depois tirou, como sabemos, o osso, que muitas mulheres não gostam de dizer que são feitas do osso, mas são do homem. Amém? Opa, Deus é tão bom. Deus é tão bom que Ele cumpra-se. Porquê é que Ele fez o mundo assim? Para que um dia nós queríamos ter Jesus, que Jesus é que veio revolucionar mais isto ainda, nos viesse ensinar como era lá em cima, sendo cá em baixo. Ou seja, nós temos uma vantagem que no Velho Testamento não tinham. Nós sabemos, porque temos alguém que habita em nós, e além de termos esse que habita em nós, Jesus veio nos ensinar como iríamos fazer. Amém? Mas há uma coisa, se nós analisarmos na Bíblia, nós temos que gerar a fé para as coisas acontecer, até para nós sermos curados. O que é que acontece? Nós, quando vimos aqui à frente, já devemos vir gerando fé para sermos curados. Você tem que crer quando está em casa doente, e chega e diz assim: eu estou com tanta dor de cabeça. Meu Deus, esta semana a mulher, o homem, dor de cabeça, chega lá, eu vou dar um abraço no Bruno, eu vou dar um abraço lá atrás no Mateus, vou dar um abraço no Max, no pastor Francisco, e eu assim que abracei, eu vou ser curado e sarado. Não foi isso que a mulher do fluxo de sangue fez? 12 anos, ela estourou a fortuna que ela tinha nos melhores médicos daquela época. E ela continuou a ter as hemorragias. Quando ela ouviu falar da fama de Jesus, o que é que ela fez? Todos, na maioria de nós sabemos que essa passagem das mais faladas na igreja começou gerando fé dentro de si. E ela apenas só tocou no manto e foi curada e sarada. Então, isso nos dias de hoje pode e deve acontecer. Nós estamos na época que o avivamento está começando. E vai acontecer. Amém? Pela fé vão sair pessoas do caixão. Amém? Pela fé vamos ver. Se já aconteceu até agora, vai acontecer pessoas a sair de cadeiras de rodas, que estão há 20, 30 anos numa cadeira de roda. Vai acontecer pessoas estarem na cama paralíticas e chegar um homem ou mulher de Deus e dizer: levanta-te daí, que não é o teu lugar, que ainda tens mais uma chance para fazeres algo para Deus. Porque tudo isso que vai acontecer é com um objetivo. É que essa pessoa vai agradecer, vai pagar o serviço, a recuperação dela a Deus, ganhando almas para Jesus. Amém? Jesus não quer... Eu estou falando isso. Jesus não diz na palavra dele que a gente que vai pagar aquilo que ele nos dá. Mas sou eu que digo, a pessoa vai pagar espiritualmente. Porquê? Porque ela recebeu algo do Senhor, através da fé gerada por algum de nós. Porque Jesus diz: eu vou para o Pai, mas vocês irão fazer mais do que aquilo que eu fiz. Mas há uma coisa que você tem que meter na sua cabeça: você faz para a honra e glória dele, não para a sua. Quando você for um dia for pastor, que eu creio que há pastores aqui, há profetas, há apóstolos, há mestres, evangelistas, tiver a sua igreja e você quer ter 5, 10 mil membros, que não é impossível, você tem que falar isso para a honra e glória dele, não para a minha. Amém? É aquilo que nós temos que fazer, porque nós estamos aqui, como já falei, para ganhar almas para Jesus, para que muita gente seja salva. Amém? Então é isso que nós devemos crer. Tudo para a honra e glória dele. Porque ele nos vai recompensar de outra maneira. Amém? A nossa passagem aqui na terra é tudo para isso que aconteça. Jesus falou o seguinte, afirmou: tudo é possível àquele que crê. A fé permite-nos viver o que é impossível. O impossível, que é o sobrenatural, consegue acontecer, basta termos fé. Jesus afirmou isso. Ele afirmou, que é fundamental ouvirmos isso. Afirmou, declarou. Você tem que pegar nisso e executar isso. Crer com fé, com garra, que você consegue tudo aquilo que você quer. Você que está aí em casa, se mora aqui perto, venha para aqui. Você está perdendo uma unção poderosa que está aqui dentro neste momento. Nós estamos falando em fé e essa fé pode gerar coisas. Amém? Muitas, principalmente cura.
Muita gente hoje procura, há tanta gente hoje depressiva no mundo, por causa da situação que o mundo vive, por causa das facilidades que nós temos de consumo e nos perdemos no descontrole e depois entramos em depressão. Também por causa do trabalho profissional que exige muito hoje, nomeadamente pessoas que trabalham na área de informática. Então, muita gente entra na depressão porque muitas vezes não consegue atingir os objetivos. Então, nós temos aqui um remédio bom. Vem e junta-te a nós. Aleluia! Aquela fé que nos é dada quando nós aceitamos ser filhos de Deus. Foi aquilo que eu falei há pouco. Ou seja, a fé é agarrar a fé e as irrealidades, a esperança de trazer à dimensão da realidade. Fé é agarrar as irrealidades da esperança e trazê-las à dimensão da realidade. Se formos em Romanos, capítulo 12, versículo 3... diz o seguinte: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Amém? Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Amém? Embora nós geramos o nosso tipo de fé depois, mas temos que ter um conceito sempre de equilíbrio. Não ser um conceito exagerado. Porque cada um gera fé à sua maneira. Como? Por exemplo, a pessoa está doente e crê que vai ser curada e sarada de um cancro, sem cirurgias, sem nada. Amém? Tem outros que creem que vão ser sarados com uma cirurgia. Amém? Com quimioterapia, com radioterapia. Meu irmão, o que é que acontece? Cada um tem o seu tipo de fé. Então nós devemos respeitar, devemos incentivar. Amém? Mas quando tu estás a orar a Deus, a pedir a cura, só basta pedires uma vez. O resto dos dias agradece. Porque há pessoas que dizem que têm fé, mas todos os dias, Senhor, cura-me isto, cura-me aquilo, a mesma doença que teve. Então, basta falares uma vez e dizeres uma vez, eu sou curado e sarado. E nos outros dias agradece, obrigado Pai, que eu sou curado e sarado. Só isso, mais nada. Não é preciso estarmos todos os dias de roda dos pastores, não é preciso estarmos todos os dias aqui à frente para orar para a mesma coisa. Irmãos, nós temos que aprender a gerar fé, mas quando não temos a instrução de vida, tem aqui pastores, tem irmãos mais antigos na igreja, tem muitos que são sábios, que não querem, às vezes, assumir o seu chamado, mas sabem, e você fala com eles, irmão, como é que eu faço essa oração? Você tens que aprender, mas também há uma coisa boa, há uma coisa chamada escola bíblica, onde vais aprender. Olha, e estão a terminar as inscrições, acaba agora no último dia do mês. Você está perdendo uma aula poderosa, que está a acontecer neste momento aberta, não é toda aberta? Ou já aconteceu? Terça-feira é a última aula com o pastor Vanderlei de Lisboa, para quem conhece. Aí o Rafael, meu irmão, olha que o bichinho é poderoso, tem uma palavra que você nem imaginas. Eu, se fosse tu, tentava contactar quem está na internet, aí pelo chat para saber o link. Você não sabe o que é que está perdendo. Amém? Porque é assim, porque nós temos uma disciplina que é, na escola bíblica é diferente. Como é que é? Cura divina. Então é o seguinte, se fosse tu, eu iria ver essa aula e tomava uma decisão de fazer a escola bíblica. Começa agora uma turma em fevereiro. Vale a pena fazer. Vale a pena, mas há uma coisa. Não é só fazer a escola por fazer. Você tem que interiorizar a escola dentro de si. Através da fé também. Aqui isto é tudo fé. E você crendo,
Você crendo e acreditando, a provisão virá para pagar essa escola. Amém? Então o que eu digo, nós hoje, agora lembrou-me da escola, tínhamos esquecido, mas veio aqui porque Deus é bom. Por quê? Deus preparou essa escola, ela não é só para a Igreja Verbo da Vida, para qualquer denominação que queira fazer. É aberta a toda a gente. Nós não queremos só para nós. Nós queremos dar esta palavra a toda a gente. Amém? Por isso a gente diz, eu criei, por isso falei. Amém? Então é assim, se nós formos a Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Diz o seguinte, está escrito, criei, por isso falei. Amém? Deus é tão bom que nos ensina todas essas coisas nesse livro. E o que é que diz mais ainda na parte B? Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Amém? Fé é falar. Fé é falar. Amém, meu irmão? Fé é o que nós geramos e cremos dentro de nós e pôr cá para fora. Porque você, gerando fé, você vai atingir, vai ter tudo aquilo que necessita. Amém? Mas às vezes pode acontecer o seguinte, você quer muito dinheiro nas mãos e Deus diz assim, não te vou dar o dinheiro que tu queres, porque você pode ser má gestor do dinheiro e perder a sua vida espiritual para o diabo só por causa do dinheiro que está nas suas mãos. Fazer do dinheiro o Deus de Mamon para si. Então Deus muitas vezes não dá tudo o que nós queremos por causa dessas situações, porque a tua vida é mais importante para Ele do que tu perderes a tua vida para o diabo. Amém? Por isso Ele zela por ti. Porque quando tu escolhes um caminho, que ele é tão bom que Ele diz assim, tens aqui 2 caminhos, o do bem e o do mal. E Ele está naquela expectativa que tu vais seguir o caminho do bem. Então se tu começas a seguir o caminho do bem e começas a querer perder para o caminho do lado esquerdo do mal, ele muitas vezes, se é um filho daqueles que Ele quer fazer algo através dele, Ele trava isso, que é para tu não te perderes. Amém? Muitas vezes nós dizemos assim, Senhor, porque é que não veio isto naquilo? Porque Deus sabe porque é que não nos dá. Porque por causa de alguma coisa, Ele não nos dá algo. Porque Ele zela pela nossa vida. Amém? Se nós formos, portanto, nós já falámos sobre a mulher do fluxo de sangue, não vale a pena falarmos. E se formos em Isaías 51, 16... 16, diz o seguinte, pus minhas palavras em sua boca e o cobri com a sombra da minha mão. Eu que pus os céus no lugar, que lancei os alicerces da terra e que digo a Sião, você é o meu povo. Então aqui Deus está confirmando aquilo que eu falei, que nós sabemos. Deus criou o mundo através da palavra. Através da palavra da fé. Foi que Ele gerou o mundo. Se formos em Jeremias, ainda no Velho Testamento, Jeremias 1:9, Deus é bom em todo o tempo. Diz o seguinte, o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Amém? Tudo isto tem a ver com fé. Aleluia! A fé, meus irmãos, a fé é individual e intransversível. Ou seja, cada um de nós, se tem a salvação de fé, tem também a sua fé individual. Mas nós, em comunhão, podemos gerar algo de fé. Por exemplo, podemos dizer, olha, nós vamos ter uma igreja maior. É uma fé gerada em comunhão. Há coisas que podemos gerar em comunhão,
em conjunto, em acordo, porque na palavra de Deus diz assim: se 2 ou mais pessoas disserem algo, falarem algo, eu digo, isso é fé, porque se nós dissermos, vai acontecer isso, de acordo com todos nós aqui, lá em cima é confirmado. Amém? Se formos em Romanos, capítulo 14, Romanos 14, 22, diz o seguinte: assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Também gera fé aqui. Se formos em Romanos 14, 12, um pouquinho mais atrás, no mesmo capítulo, assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Ou seja, nós vamos todos prestar contas daquilo que fizemos aqui na terra. O que é que isso tem a ver com fé? Tem, porque se nós falarmos fé errada, nós vamos prestar contas de tudo isso. Não só disso, que falarmos de tudo aquilo que fizermos, inclusive até do dinheiro que a gente gasta. Mas o salário é meu. Calma aí, mas tudo que existe aqui na terra é dele. Nós apenas somos mordomos dele. Amém? Então nós temos que gerar as coisas mediante aquilo que Deus deseja. Nós que conhecemos a palavra de Deus. Agora, quem não a conhece, não podemos fazer nada. Amém? Nós temos aqui outro exemplo em Marcos, capítulo 10, versículo 51. Marcos 10, 51. Vamos falar sobre o cego Bartimeu. O cego Bartimeu, o que é que diz assim? E chamaram o cego. Jesus parou e disse: quem chamam-no? E chamaram, voltou a falar em 49, desculpa. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando sua capa de lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu faça? O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé te curou. Eu falei aqui há pouco, quando nós muitas vezes vimos para a igreja que estamos com qualquer coisa da saúde a correr-nos mal, já devemos gerar essa fé de cura. Às vezes nem precisa chegar na hora do culto, dá um abraço no irmão, ou até recebermos um abraço sem o irmão sabendo, sendo guiado por Deus. Porque tu já geraste a fé. Então Deus muitas vezes direciona essa pessoa ao teu encontro, te abraça e você pode ser curado. Basta você crer. Amém? Grandes doenças são curadas através de um abraço. Grandes doenças são curadas através só de um toque de mão. Nós é que geramos a nossa cura. O cego ouviu falar que Jesus estava ali próximo, começou a chamar por Jesus, a gritar por ele. E ele disse: eu quero ver. E Jesus o que é que disse? A tua fé te curou. A nossa fé nos cura. A nossa fé pode grandes coisas. Basta nós crermos, basta nós termos confiança naquilo que nós queremos, no Deus que nós queremos. Porque através dele nós conseguimos algo fundamental que se chama fé. Ver aquilo que nós estamos vendo, mas que no futuro vamos ver. E devemos celebrar essa fé, mesmo ainda estando invisível. Antes de lançarmos a rede e puxarmos para o mundo visível, já devemos celebrar aquilo que nós já recebemos. Amém? Porque quando nós celebramos algo que ainda não vemos nos olhos humanos, mas sabemos que no mundo espiritual já é nosso, então já podemos celebrar. Porque na hora que chegar, já estamos preparados para querer outra coisa. Amém? É assim que nós devemos fazer. A fé vem de Deus. Fé é o meio de oferecermos qualquer coisa a Deus. Deus nos dá, mas também nós temos que dar algo a Ele. Não devemos querer só para nós. Devemos também dar algo a Ele.
Qual é uma das coisas que você dá a Deus? O diálogo diário com Deus, uma devocional que fazemos, uma comunhão que temos com Deus e ganhar almas para Ele. Isso é o que Ele quer que a gente dê. É isso, sim. É também uma maneira de receber algo dele. Nós sabemos isso. Além de ser a única maneira de agradá-lo. É fé que agrada a Deus. Se formos em Hebreus, capítulo 12, lá vamos outra vez na Galeria da Fé. Não, a Galeria da Fé é no 11. Capítulo 12, versículo 2, nós vamos ver o quê? Todos os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Todos recebemos uma medida de fé, como sabemos, e temos fazer ela, cada dia vai crescendo e crescendo mais. Em Romanos 12, 3, diz o seguinte: por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito. Amém. Efésios 2, 8. Efésios 2,8 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e não vem de vocês, é dom de Deus. A fé é um dom que Deus nos dá, irmãos. É isso que é fé. Então teríamos muitas mais coisas para falarmos. Temos Marcos 11, 23. Nós não nos podemos esquecer disso, porque quando ouvimos falar, lemos na Bíblia, diz a este monte, lança-te ao mar, muitas pessoas pensam que é lançar o monte, que é como Nicodemos também, quando Jesus diz que ele tinha nascido de novo, mas Senhor, deste tamanho? Então, não, isso é dito no mundo físico, no mundo da leitura, mas é para tu transformares no mundo espiritual. Esse mundo pode ser doenças, esse mundo são problemas na justiça, qualquer tipo de problema. Basta você crer e ter fé e dizer, lança-te no mar. Isso com convicção. Mas se tiveres pouca fé, como um grão de mostarda, também vai resultar. Pode ser mais lento, mas vai. É que aqui temos duas velocidades, 8 ou 80. Está bem? É, porque o grão de mostarda é mais pequenininho. Mas vocês já viram que o grão de mostarda é uma coisinha tão pequenininha e dá umas folhas enormes para fazer salada? Meu Deus, hein? Quem diz daquela sementezinha dá uma planta tão grande, hein? Então quer dizer, esse exemplo para mim diz o seguinte: tu estás com um grãozinho de mostarda, mas tu podes gerar fé até do tamanho da planta. Amém? Gerar a tua fé ficar grande daquela maneira. E para terminarmos, vamos ver em Filipenses 4, 19. Diz o seguinte: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém? Ora bem, e agora eu vou falar aqui o seguinte: se há aqui alguém no nosso meio que nunca fez do Senhor Jesus o Senhor da sua vida e o seu Salvador, tu tens uma hipótese de fazer isso hoje, porque é o seguinte, porque hoje que estás aqui, ou que estás aí a ver-nos, é o seguinte: aproveita, porque não deixes para amanhã aquilo que podes fazer hoje. Imagina, eu agora vou ser pesado no que eu vou dizer agora. Imagina que tu sais daqui, ou sais aí de casa, vais na estrada, tens um acidente e morres. Porquê é que não fizeste o Senhor teu dono e salvador da tua vida?
Eu estou falando isso, mas pode acontecer. As pessoas podem ficar chocadas com o que eu estou dizendo isso, mas é verdade. Pode acontecer. Não queremos que aconteça. Por isso, há o velho ditado que diz, mais vale hoje do que amanhã. Então nós, se tem aqui alguém e quiser, pode levantar a sua mão. Eu agradeço que a igreja toda curve, porque nós vamos orar na mesma, tenha ou não. Curva as suas cabeças, por favor. Se tiver aqui alguém que queira aceitar Jesus, aproveite, é a hora de fazer. Se não tem, vamos orar na mesma, pode ter alguém em casa. E se aí em casa você aceitou Jesus, comunique no chat da nossa igreja, ok? Ó Deus e Pai, Senhor, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque eu te conheci, Pai. Muito obrigado, Pai, porque a partir de hoje, Senhor, eu vou seguir os teus caminhos. E eu sei que o Senhor esquecerá o meu passado. Amém? Aleluia, glória a Deus. Tem alguém aqui que queira uma oração para cura? Está tudo curado e sarado? Amém. Durante o culto todo, desde o início até agora, gente, foi tanta palavra de fé falada, foi fé cantada, meu Deus, curou algumas coisas de certeza, aí em casa ou aqui. Amém? Ora bem, se alguém tiver desejo e vontade de falar em línguas do Espírito Santo, dou-te o conselho, é muito bom, porque você fica em comunhão mais direta e mais perfeita com Deus. Se quiser, depois do culto ou agora, tem aqui os pastores, tem conselheiros para aconselhar. Venha, não tenhas medo, faz isso. Porque a partir do momento que começas a falar em línguas, é tão bom, tão bom, tão bom, que muitas vezes tu estás a orar ao Pai aquilo que não sabes, mas Ele sabe o que é que tu estás a orar. Amém? Então pronto. Grupo de louvor.